Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Descubra Seu Poder. Esse vídeo é uma continuação da série que eu iniciei sobre feridas emocionais. A primeira ferida emocional que nós falamos no vídeo anterior foi a ferida emocional da rejeição. E hoje, nesse vídeo, você vai aprender um pouco mais sobre a ferida emocional do abandono. São coisas semelhantes, né? Abandono, rejeição, mas nesse vídeo você vai entender a diferença e também, além de entender como que se dá mentalmente a ferida emocional do abandono, como que ela se manifesta na vida adulta, qual é o efeito colateral de uma infância, né, de experiências no início da vida, onde se deu essa situação de abandono, como que ela se manifesta, como que ela interfere na sua vida adulta. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Vem comigo e fica até o final para que você possa aprender a sequência, né, de fatos, a sequência da ideia desse vídeo, para que você entenda e se conheça, se esse foi o teu caso ou se esse é o caso de alguém que você conhece. Vamos lá? Vamos começar? Antes de começar, eu quero te pedir um grande favor. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações e já dá aquele gostei no vídeo, porque assim eu irei entender que esse tipo de assunto tem importância, tem relevância e eu posso trazer nos próximos vídeos aqui do canal assuntos parecidos com esse para gerar esclarecimento, autoconhecimento e autopercepção. Então vamos lá, vamos falar da ferida emocional do abandono. Como eu falei no vídeo anterior sobre a rejeição, tem algumas coisas semelhantes. Porém, na questão do abandono, é uma interpretação mental, né, de um fato que realmente pode ter acontecido lá nos seus primeiros anos de vida, no início da tua vida, naquela fase preliminar da infância, onde os fundamentos da personalidade, as estruturas cognitivas, de crenças, daquilo que você acredita, da forma como você enxerga, interpreta a tua realidade. As crenças nada mais são do que filtros mentais que você utiliza para ter as suas percepções, para as suas tomadas de decisão, para teus relacionamentos, enfim. Esses filtros, eles são construídos nessa época da vida. E na questão do abandono, normalmente é uma percepção psicológica, emocional, em relação ao pai ou a mãe do sexo oposto. No caso, se você é uma mulher, né, a ferida emocional do abandono é em relação ao pai. Se você é homem, a ferida emocional do abandono é essa percepção em relação à sua mãe, né? Então, na rejeição, nós vimos que essa ferida emocional se dá com relação ao pai do mesmo sexo, né? Um dos pais do mesmo sexo, né? E agora no abandono é o contrário. Então, como é que isso se dá? Esse abandono, ele pode ter acontecido de fato, né? Então, se você é uma mulher e o seu pai, você não cresceu com ele, com a presença física dele, né? Ele separou da sua mãe, ou a sua mãe foi mãe solteira e tudo mais. E essa sensação, essa percepção de abandono, ela se deu de fato por uma ausência que você viveu, né? Então, na tua infância, você não ter registros daqueles momentos de ter o teu pai com você, de ter momentos de coisas que ele poderia ter falado para você, de instruções, né? De amor mesmo, de abraço, de carinho, de aceitação, de encorajamento, enfim. Então, essa ferida emocional do abandono, ela se dá por isso. Ou pode ter sido também um abandono daquele pai, né? Se você é mulher ou se você é homem, da sua mãe, mesmo eles estando presentes. Isso é muito comum acontecer, por exemplo, vamos pegar o exemplo da mulher, né? Quando você era uma menina, o seu pai ia para casa todos os dias, você encontrava com ele todos os dias, mas emocionalmente você talvez se sentiu abandonada. Talvez por causa de questões relacionadas ao alcoolismo do pai,
né? E aquele alcoolismo impedia que aquele pai fosse amoroso, aquele comportamento, né? Que ele fosse amoroso. Talvez você, quando era menina, via situações de violência doméstica, né? A sua mãe sofrendo ali algum tipo de violência, ou seu pai muito distante emocionalmente, né? Ele estava todos os dias em casa, mas não tinha vínculo, né? Não tinha manifestações de amor, de você ouvir do teu pai: filha, eu te amo, filha, eu vou te proteger, coisas desse tipo que trazem essa percepção de que não existe abandono. Então, isso pode ter sido percebido também por conta de um abandono emocional, né? Como eu falei, tanto um abandono de fato, sem presença física, como também um abandono emocional. E algumas coisas também, outros exemplos que podem se encaixar nessa ferida emocional do abandono, por exemplo, ainda pegando o exemplo, se você é mulher e o seu pai viajava muito a trabalho, ele até poderia ser um pai amoroso quando estava em casa, não tinha muita quantidade de tempo com você. Mas se ele viajava muito, se ele se ausentava muito fisicamente também, quando criança, a criança ela não tem o senso crítico que um adulto tem. Então, talvez para você tenha interpretado que o seu pai te abandonava, porque ele nunca estava em casa, ele não ia para as festinhas da escola, né, ver suas apresentações, por exemplo. E isso pode, para aquela criança, ela interpretar aquilo como um abandono. Olha só, né? Mas de fato o pai não abandonou. Muitas vezes em processos terapêuticos a gente vai no acompanhamento com pessoas, que é uma coisa que eu faço, isso vai ficando mais claro, a pessoa vai entendendo que muitas vezes foi uma interpretação, não foi isso de fato, enfim. Então, assim se configura, né, a ferida emocional do abandono. Ok, e como é que ela se manifesta na vida adulta? Qual é o reflexo, o efeito colateral da ferida emocional do abandono? Ela se manifesta na forma de dependência emocional. Aquela mulher, né, hoje mulher, que quando menina percebeu esse abandono, tenha sido ele das várias formas como eu já falei, ela se manifesta nessa dependência emocional. É aquela pessoa que quando tem um relacionamento, ela se apega demais, né? Ela se abandona em prol de receber todo o amor do outro. Então, aquela pessoa que tem uma extrema dependência, tudo que acontece no meio externo afeta ela, né? Ela tem uma hipersensibilidade. Então, por exemplo, num relacionamento amoroso mesmo, ou no casamento, é aquela mulher emocionalmente extremamente dependente do marido. Então, não é que no casamento não tenha que haver, obviamente, tem que haver comunhão, tem que haver troca de ideias, tem que haver decisões conjuntas, mas essa mulher, ela também pode, dentro do casamento, ter os seus posicionamentos, ter a sua opinião e tratar isso com o marido de uma forma muito tranquila. Na dependência emocional, isso já é de uma forma exagerada, né? A questão de como ela se vê, de como essa mulher se sente, por exemplo, tá estritamente ligado à forma como o outro trata ela, entende? Então, normalmente isso se manifesta na forma de baixa autoestima, aquela pessoa que não percebe valor em si mesma porque ela foi abandonada, ela tem esse registro mental do abandono. E olha que coisa interessante. Para a pessoa que tem essa ferida emocional, ela pensa assim: se ela é uma mulher, se o meu pai, que deveria me amar, está comigo e me proteger, me abandonou, então isso significa que eu não tenho tanto valor assim. Olha só, então essa dependência emocional é porque ela transfere para o outro, para os seus relacionamentos, para as situações da vida, o valor dela, a referência dela é externa e não interna, porque internamente ela não consegue encontrar isso. E muitas vezes isso fica registrado de uma maneira inconsciente. E essa mulher, por exemplo, na vida adulta, ela vai se doar demais, ela vai fazer tudo pelo outro e quase nada por si mesma. Ela vai se abandonar também.
Então, essa dependência emocional exagerada vai nisso. Muitas vezes ela pode ter um relacionamento abusivo, né? Daquele parceiro que pode ser tanto abusivo psicologicamente falando, como também fisicamente falando. Por quê? Porque a percepção de valor dela é muito baixa. Então, ela depende do outro para se sentir valorizada. Como isso é uma crença inconsciente, se ela tem somente a programação, o registro de que ela foi abandonada e é assim que tem que ser, porque foi a maneira como ela registrou, então seus relacionamentos futuros vão ser pautados por essa crença que é inconsciente. E aí você pode estar se perguntando, como é que eu transformo isso? Essa que é a grande questão. É óbvio que você procurar ajuda terapêutica vai te ajudar muito a trazer à consciência essas crenças inconscientes. Porque na vida adulta nós temos capacidade de pegar aquela ideia que na infância foi processada dessa maneira, como um abandono, e você transformar o significado disso. Primeira coisa é entendendo que o abandono é uma coisa que quando você era criança, se isso aconteceu, era uma coisa que você não tinha como controlar. Você não pode controlar a maneira que seus pais iam se comportar com você lá atrás. Esse controle não é seu, e nem na vida adulta, porque o papel do filho, de uma filha, é ser filha, e não pai ou mãe da própria mãe ou do próprio pai. Isso fica desregulado, né? Então, a primeira coisa é você entender isso. Você não tinha como evitar. Se você não tinha como evitar, então o que você faz com isso agora? Você vai continuar se deixando levar por essa questão de ser abandonado o tempo todo, dessa extrema dependência emocional para supercompensar essa baixa autoestima, essa percepção de valor próprio muito baixa? Quando tudo vem à consciência, quando é trazido à luz da consciência, você tem chance de transformar isso, de transmutar isso para um outro significado, né? Então, fazer terapia é muito importante para que você entenda isso. Primeiro, tome consciência, fale sobre isso, para descarregar a emoção envolvida nessa situação, a dor que tá lá guardadinha no teu inconsciente, porque não é porque uma coisa é inconsciente que ela não vai influenciar na sua vida adulta. Eu sempre falo isso. As crenças inconscientes é como se fosse aquela sujeirinha embaixo do tapete. Ela pode não estar aparente, mas ela está lá. Ela está sujando o ambiente da mesma forma. Então, através do processo terapêutico, você traz isso à consciência, você fala sobre isso num ambiente seguro com o seu terapeuta. Por sinal, se você precisa de ajuda com relação a isso, eu posso te ajudar. Então, vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo sobre como você pode saber mais sobre o acompanhamento terapêutico comigo. E aí vai ser um prazer te acompanhar na tua jornada de autoconhecimento e de saúde emocional. Então, para deixar essa possibilidade para você, ok? Então, assim, e uma outra forma de você tratar, de lidar, de resolver essa dependência emocional é você não se abandonar mais. É você resgatar o amor por você que ficou perdido lá atrás. Isso é plenamente possível. É você entender que você tem a sua vida, encontrar o teu valor nisso tudo, entender que você sobreviveu a tudo isso. Você pode pensar, mas hoje eu não tô bem. Ok, mas você tem a sua vida para viver diante de você. Se você vai continuar caminhando, sendo direcionada, deixando que essa dor do abandono mande na forma como você vai se sentir em relação a si mesma e na forma como você vai se relacionar com as pessoas, ok, é uma escolha sua. Nós temos esse poder de decisão, né? Mas se você quer transformar isso, entender que isso aconteceu, você não tinha como evitar, agora você é uma pessoa adulta, você pode seguir em frente apesar disso, então você pode se resgatar, pode encontrar o amor por si mesma, não abandonar a si mesma, não abandonar a sua saúde, não abandonar o seu corpo, né? Tem muitas mulheres, por sinal,
que, por conta da ferida emocional do abandono, elas preenchem aquele vazio interior que elas sentem, por exemplo, com comida, né? Porque comer muito, engordar muito, é como se você se escondesse, como se aquela gordura toda. É claro que isso é inconsciente, tá, gente? Mas é como a coisa se revela. É como se aquela gordura toda escondesse você, né? Como se você ficasse ali diminuída, né? Então é uma compensação. Outras pessoas, por exemplo, procuram preencher esse vazio com compras, né? Ou com uso e abuso de substâncias que viciam, né? Pode ser álcool, enfim, tem N formas disfuncionais de compensar a ferida emocional do abandono. Porque a dependência emocional sempre vai trazer o quê? Frustração. As pessoas vão falhar com você. Por quê? Porque as pessoas são imperfeitas, né? Então você coloca, pela dependência emocional, fruto da ferida do abandono, toda a expectativa da tua felicidade no outro, como se o outro tivesse a obrigação de suprir uma falta, uma dor que é sua. Então, assim, a gente se relaciona com o outro conforme os nossos filtros mentais, conforme a nossa crença. Então, quando a pessoa tem essa dependência emocional, ela joga tanta expectativa que aquilo pode se tornar um peso naquele relacionamento. E aí, o que é que acontece? O outro, o parceiro, abandona. E você passa por isso de novo. Entendeu? Então, é um mecanismo que vai se repetindo. Se isso acontece com você, se é um padrão de repetição, a questão do abandono, é bem provável que essa situação essa dinâmica, né, da ferida emocional do abandono esteja acontecendo com você. E aí, no processo terapêutico, é como se a gente trabalhasse para desinstalar esse programa, né? E abrir espaço para instalar um programa novo, um programa de auto-amor, de amor por você. E tem uma outra coisa que eu quero encerrar esse vídeo dizendo. Existe alguém que nunca te abandona. Que quando você encontra esse amor, você pode sim, sem medo nenhum, colocar todas as suas expectativas nele, que ele jamais vai te abandonar. Esse alguém é Deus, o Todo-Poderoso, a fonte divina de toda sabedoria, de toda vida, de toda luz. Esse nunca vai te abandonar. Ele foi quem te deu a vida. E apesar de você ter vivido o que você viveu, você pode transformar isso em algo que vai te deixar uma pessoa mais forte, mais experiente, mais ciente de si mesma e se encontrar apesar da sua dor. Então saiba que mesmo que todos te abandonem, Deus jamais vai te abandonar. Isso ele deixou por escrito na palavra dele, para que você possa ler e entender que isso é real e isso é assim também com você e na tua vida. Bom, eu espero que esse vídeo, todas essas informações tenham ajudado você a se conhecer melhor e a entender como se dá as influências da ferida emocional do abandono e como que você resolve isso, certo? Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu quero te agradecer e dizer que você é uma pessoa que termina aquilo que começa. Se você assistiu até o final, coloca aqui nos comentários a palavra abandono, que aí esse é o código que eu vou saber que você chegou até aqui, tá bom? Um beijo no seu coração, forte abraço, até o próximo vídeo aqui do canal Descubra Seu Poder. E no próximo vídeo vamos falar de uma terceira ferida emocional que vocês saberão logo em breve. Tchau!